E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vlatec. E hoje eu trago a minha experiência de uso com o Motorola Edge 40, depois de testar esses dispositivos aí por mais de uma semana. Será mesmo que dá para recomendar ele? Ele tá custando aí na faixa dos seus R$3.000, então eu tenho que ser mais criterioso porque o dispositivo realmente tem um preço elevado. Ele é um intermediário avançado, não chega a ser um top de linha, né? A Motorola tem a própria linha dela top. Mas e aí? Dá para investir nesses dispositivos? Porque também essa faixa de preço dele aí é bastante concorrida, cara. E a concorrência bate forte. Fica comigo aqui até o final que você vai entender tudo sobre o Motorola Edge 40. E eu vou te falar no final desse vídeo se realmente vale a pena comprar ele. A Motorola trouxe um acabamento diferente para o Motorola Edge 40, que é em couro, né? A maioria das fabricantes estão investindo em vidro ou então se quiser economizar plástico, enquanto que a Motorola trouxe esse acabamento diferenciado que eu particularmente acho muito legal, ó, couro, cara. Inclusive tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, certo? Eu não faço teste de durabilidade, obviamente, mas eu fiz o teste de durabilidade com o Edge 40 sem querer. O que foi que eu fiz, ó? Tava usando calção e aquele material fino, cara, e coloquei no bolso e de repente eu escutei um barulho. Sim, ele deslizou do bolso, né? Eu até achei estranho porque esse acabamento de couro, como vocês podem ver, ó, ele tem uma volta aqui, então na pegada, ó, ele dá uma aderência, certo? Só que essa aderência não serviu para o bolso do calção. Ele acabou deslizando e caindo no chão. E claro, na hora, né, eu fiquei com o coração na mão, porque esse dispositivo aqui é emprestado, a Motorola manda para mim, eu faço os testes, depois tenho que devolver. Mas eu fiquei impressionado, eu procurei, inclusive, ó, aqui, ó, na moldura dele em alumínio, e eu simplesmente não achei nada, não achei um arranhão, que geralmente fica uma rasura no alumínio, e não ficou, muito menos aqui, ó, na parte de trás dos dispositivos. Cara, esse aqui é couro, então deu queda aqui, ó, o que que acontece? Geralmente ele vai ter aderência, né, de ficar na superfície, só que eu também dei sorte numa coisa, né, que no caso da câmera não aconteceu nada, certo? Porque essas câmeras aqui são bem protuberantes. Uma coisa que você deve ter atenção é que, por exemplo, ele tem um contorno aqui, só que esse contorno é na parte de baixo. Eu acharia que era melhor aqui na parte de cima, justamente para poder proteger essas câmeras. E aconteceu isso. Foi na superfície plana, ainda bem que não trincou as câmeras. E eu achei a durabilidade dele boa. Ó, só para vocês verem a questão da protuberância dessas câmeras, ó, se eu deixar aqui, ó, e bater, ó, tá vendo, ó, ele fica com desnível por conta da protuberância das câmeras. Mesmo isso acontecendo, usa uma capa, usa uma película. Se não quiser usar a capa, usa pelo menos a película, né? Eu confesso para vocês que eu fiquei confiante nesse acabamento aqui de couro com relação à durabilidade. O sensor de pressão digital dele é direto na tela e funciona muito rápido, ó. Vou bloquear aqui, vou desbloquear aí para vocês verem, ó. Deixa só um tempinho a mais, né? Pronto, ó. Ele já desbloqueia, é um sensor ótico e comigo não falhou na maioria das vezes. A tela dele tem tecnologia POLED, no final das contas é uma tela OLED, então você tem a questão dos pretos mais profundos, inclusive vou fazer questão de vir aqui nas configurações e mostrar para vocês, ó, essa parte aqui, ó. Tem aquele contraste e saturação bem bacana trazido por essa tecnologia, e também o que realmente chama a atenção no dispositivo é o seu aproveitamento, o aproveitamento da tela dele, ó, por ele possuir essa tela curvada. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem. Olha só aí o aproveitamento bem bacana que nós temos no Motorola Edge 40, praticamente é de ponta a ponta. O queixo dele que é um pouquinho mais espesso e a parte de cima, né? Isso daí não tem muito o que fazer. Agora essa parte aqui da lateral direita e esquerda, muito legal, né? Por a tela ser curvada. Tanto que o aproveitamento dessa tela aqui, ó, passa um pouco mais de 90%. Ele tem a taxa de atualização de até 144 Hz. Inclusive vou colocar aqui para vocês verem, ó, em tela. Vem aqui em taxa de atualização. Eu deixo sempre na automática, que é para poupar a bateria. Eu não vejo muita vantagem em ter uma tela de 144 não. A maioria dos jogos nem dá suporte para essa taxa de atualização. É uma tela bastante brilhosa, chega até 1300 nits de pico de brilho. E ele tem uma sensibilidade aqui, que é a chamada taxa de amostragem de 360 Hz. Então ele vai ter uma sensibilidade bem melhor
em questão de jogos. A bateria dele tem 4.400 mAh, ele tem uma autonomia aí mediana, né, nessa categoria, e eu achei que dá para um dia de uso, também não pode abusar muito, senão você vai precisar carregar ele ali no final do dia. No termo de tempo de tela, eu consegui um pouco mais de 7 horas. A Motorola fez uma coisa que há um bom tempo atrás, em algumas análises eu falei, que era deixar desse negócio, colocar um monte de câmera e focar mais em uma única câmera ou até duas, cara. Porque hoje em dia, geralmente, os smartphones trazem 3 câmeras, mas nem sempre você vai usar as 3. Por exemplo, no caso aqui do Motorola Edge 40, a Motorola decidiu colocar apenas 2. Então você tem a câmera principal e essa daqui que é a Ultra Wide. Só que qual é a sacada? Essa Ultra Wide, ela faz modo macro, já que ela tem autofoco. E essa câmera principal, rapaz, pense numa qualidade boa. Ela traz uma abertura focal de f1.4, o que é uma abertura muito grande, então entra muita luz aqui. E o que mais me impressionou nessa câmera não foi a câmera frontal, que geralmente é o que me impressiona nos dispositivos, foi a câmera principal dele para o modo noturno. Porque tem a questão do processamento da imagem, mas claro, o hardware aqui faz diferença. Porque ter f1.4, essa entrada maior de luz, faz com que esse cara aqui seja uma ótima opção para fotos noturnas. Em gravação de vídeo vai até 4K a 30 fps com estabilização digital, só que eu acho que a Motorola deu uma pequena mancada, dava para ela liberar aí a gravação em Full HD a 60 fps na câmera frontal. Nós não temos isso, só dá para fazer em Full HD a 60 na principal. Mas com relação à qualidade da câmera, olha, até hoje é o melhor Motorola em termos de câmera que eu já testei. Inclusive a câmera dele eu achei um pouquinho melhor assim do que a do Edge 30 Fusion. Dando spoiler aqui do comparativo, lá eu dei empate, justamente porque o Edge 30 Fusion ele tem uma gravação de vídeo que eu gostei mais. Mas em questão de fotos, esse daqui tá muito bem servido. Aqui dentro do dispositivo nós temos o chipset da MediaTek, o Dimensity 8020, ele vai ter um desempenho muito bom no dia a dia ali e também em jogos. Só galera que eu tô notando, fazendo algumas tarefas simples, que ele tá esquentando mais do que eu espero de um dispositivo nessa categoria. Aqui, por exemplo, agora, ó, ele tá esquentando, cara, tá esquentando um pouquinho, ele tá morno aqui, mas tipo assim, eu não tô fazendo nada. Eu fui só tirar umas fotos ali mais cedo para comparar ele com o S21 FE e vai ter esse comparativo. E se você não quiser perder, já sabe, é só deixar o gostei nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Mas eu tava lá tirando algumas fotos, depois fiz uns vídeos, né? Mas até no momento que eu tava só tirando fotos, ele tava esquentando. Às vezes eu tô no Instagram, ele esquenta um pouquinho mais. Então eu não sei se é por conta do couro, do material de couro, ele, assim, o calor, né, ele dissipar muito mais do que o vidro, por exemplo, ou então plástico. Assim, eu não sei, essa parte aí realmente eu não sei. Eu tô jogando aqui algumas suposições de isso acontecer. Porque apesar dele esquentar, que eu sinto, né, a temperatura dele aqui, eu não tenho termômetro e também não teve como ver a temperatura dele. Mas, por exemplo, dá para perceber nessa região aqui, ó, que é localizado o chipset, que ele esquenta mais. Talvez seja por conta do acabamento. Mas não é aquele negócio de esquentar, por exemplo, de fazer o jogo fechar ou fechar a câmera, menos mal. Ele é muito rápido pro dia a dia e também rodando jogos, mas vocês sabem como é que acontece com o Genshin, né? Ele não consegue rodar o Genshin no máximo e ficar ali nos 60 fps. O Edge 30 Fusion, por exemplo, conseguiu até estabilizar e ficar ali nos 60, já esse daqui não consegue. Ele traz o Android 13, então a questão de sistema ele está bem atualizado e eu acredito que ele vai receber o Android 14. Ele só tem 1 ano de garantia, diferente do Edge 30 Fusion. Eu estou falando muito aqui do Edge 30 Fusion porque às vezes a galera tem essa dúvida entre ele e o 30 Fusion. Por isso que eu já te convido a assistir o comparativo dos dois, que eu vou deixar aqui no final para você só clicar e assistir. Uma coisa que me desapontou um pouco nele foi a questão do modo Ready For, que só funciona wireless. No caso, com cabo não funciona. Para funcionar com cabo eu tenho que ter um computador e fazer isso pelo Windows, né? O que na verdade não fica tão prático, como por exemplo eu posso fazer na Samsung, né, no modo DeX, eu consigo fazer isso direto no monitor, ou até na Motorola, só que tem que recorrer ao Motorola Edge 30 Fusion. Em preço, o melhor que eu consegui achar foi 3K. 3K nesse cara aqui
É meio complicado. Acho que ele tem que baixar ali um pouco mais de preço. Ainda mais que a própria Motorola tem um Edge 30 Fusion custando aí R$ 2.500. Então fica complicado pro lado dele, cara. No final desse comparativo, vocês sabem que eu sempre falo se vale a pena ou não. O dispositivo em si, ele é muito bom. Vocês não tenham dúvida com relação a isso. Principalmente a parte das câmeras. Acho que o que eu mais gostei no Motorola Edge 40, além do acabamento em couro, foi as câmeras dele. Realmente gostei bastante. Mas o preço dele eu acho um pouco elevado. Então, nesse caso, eu não acho que por esse preço ele vale a pena. Você tem várias opções a mais aí no mercado. Da própria Samsung, se não quiser Samsung, da própria Motorola. Por isso que eu te indico assistir o comparativo dele contra o Motorola Edge 30 Fusion. Vai que um dia ele fica com um preço bom, né? Então eu vou deixar o link dele aí na descrição para você poder conferir. E galera, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. E também agradeço a confiança de vocês no meu trabalho. Para economizar essas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!